Pode começar. Já está gravando. Estão vendo aí, né? Tá, sim. Sim. Beleza. Então, gente, desculpa mais uma vez, viu, pelo atraso aí. É porque deve estar alguma coisa aqui no meu computador desativado o microfone. Eu não consegui achar aqui, nem pelo Zoom nem pelo Teams não ativou. Mas agora acredito que vai dar certo. Só um minuto aqui, apareceu uma mensagem, só tirar aqui. Pronto. Então, nosso tema hoje a gente vai falar um pouco sobre a amenorreia. Eu vou recapitular algumas coisas que a gente abordou no primeiro semestre. Eu acho que a aula de ciclo menstrual foi a Adriana que falou, e eu falei um pouco sobre embriologia. E aí a gente vai falar alguns pontos sobre isso, e depois falar mais especificamente sobre a amenorreia. O tema é um tema muito extenso e no intervalo curto de tempo que nós temos, é impossível a gente falar tudo em uma aula só. Eu tentei abordar os principais pontos, dar ênfase na prática que a gente vê mais. Lógico que eu vou falar um pouco das síndromes, que são mais raras, mas são importantes a gente conhecer também. Mas eu tentei buscar os principais pontos quando a gente fala de amenorreia. No tema de hoje, a gente vai falar sobre a amenorreia primária e a amenorreia secundária. Então, só pela extensão do tema é um desafio, né? Então, vou tentar ser sucinto, falar os principais pontos e aí a gente vai discutindo se porventura tiver alguma dúvida aí, beleza? Então, nosso plano de aula, eu vou relembrar um pouco sobre o ciclo menstrual, vamos falar também sobre a fisiopatologia e depois vamos falar mais especificamente sobre a amenorreia primária e a amenorreia secundária. Então, como definição, a amenorreia ela é um sintoma e ela é categorizada, né, pela ausência de menstruação. Ela tem prevalência ali de 3 a 4%, pode acontecer em 3 a 4% das mulheres, e logicamente a gente tem que excluir as causas fisiológicas, que vão ser aquela de gestação, amamentação ou aquelas mulheres que já estão na menopausa. Ela pode ser classificada tanto em primária quanto secundária e ela descreve a ausência da menstruação sem ocorrência da menarca ou após a menarca. A maioria das causas que envolvem a questão da amenorreia, ela está relacionada com fatores neuroendócrinos, anatômicos, fator genético, sistêmico ou psiquiátrico. E aí, ao longo da apresentação, a gente vai entrar um pouco de cada um desses temas. A amenorreia primária, ela é classificada como ausência de menstruação aos 14 anos, associada à ausência de características sexuais secundárias, ou seja, a paciente não desenvolve nem as mamas e nem presença de pelos. Ou pode ser classificado também como ausência de menstruação aos 16 anos, mesmo que essa paciente tenha desenvolvido caracteres sexuais secundários. Aí eu coloquei um asterisco aí aos 16 anos. Tem um livro, isso vai variar um pouco da referência que a gente está utilizando. Tem um livro do Kurt que ele coloca que a amenorreia primária, aos 15 anos, devido às mulheres estarem menstruando cada vez mais jovens, já pode ser considerado como... Licença aqui, desculpa aqui, é que tem uma colega nossa que o pessoal está pedindo para aceitar eles na aula aí, por favor. Obrigada, desculpa. Posso continuar? Pode. Sim. Beleza. Então, nesse livro, ele orienta a gente já iniciar a investigação dessas pacientes que estão em amenorreia já aos 15 anos. Então, a gente ganha um ano aí, né? As pacientes, às vezes, poderiam ficar um ano sem investigação, a gente pode iniciar um pouco antes. Então, mesmo com o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, a gente pode iniciar a investigação, dependendo da referência, até aos 15 anos de idade. E já a amenorreia secundária vai ser aquela onde existe uma ausência de menstruação por 6 meses
ou por 3 ciclos. No livro do Rotinas em Ginecologia, ele justifica isso para aquelas mulheres que tiveram parto recentemente e estão em amamentação, que vai entrar naquela menorreia fisiológica. E aí, por isso, ele justifica, porque normalmente um ciclo vai durar 28 dias, 3 ciclos não dariam 6 meses, né? Mas por englobar esse grupo de pacientes e ela ser considerada fisiológica, a gente pode considerar até 6 meses. Só um minuto que não está passando. Aí. Essa figura eu até coloquei na aula de desenvolvimento embriológico e eu trago ela aqui de novo para a gente relembrar quando a gente vai falar no desenvolvimento fisiológico da mulher, a gente tem um perfil durante o crescimento como ela vai se apresentar. Então a gente até brinca assim que a mulher tem TPM, ela vai apresentar no seu desenvolvimento primeiro a telarca, depois a pubarca e por último a menarca. E aqui, deixa eu ver se eu consigo ativar aqui só a canetinha para ficar mais fácil. Aqui, esse é melhor. Então, aqui, no início, quando em caso das crianças, né, no início da adolescência, a gente espera encontrar um desenvolvimento mamário precoce. E conforme a idade vai passando, a gente vai ter um aumento desse tecido glandular. Em conjunto, a gente tem também um aumento da pilificação na região genital. E a menarca, a gente espera que ela aconteça aqui, mais ou menos entre M2 e M3, do desenvolvimento das mamas de Turner, né, pela classificação de Turner, e do P2 e do P3 para os pelos pubianos. Então, normalmente, a mulher vai ter primeiro o desenvolvimento das mamas, depois o desenvolvimento dos pelos. A gente sabe que isso vai acontecendo de forma concomitante, mas normalmente o que a gente observa primeiro é o surgimento das mamas, né, o desenvolvimento das mamas, depois dos pelos e por último a menstruação. E aí quando a gente for entrar no tema e falar das principais alterações, a gente vai observar que tem várias coisas que podem cursar com esse atraso da menstruação, desde causas de origem genética, onde aquela paciente, na sua formação embriológica, teve alguma alteração que justifica, nesse momento, ela está apresentando a ausência da menstruação, e desde causas adquiridas, né, que podem ser, que são mais comuns na amenorreia secundária. Então, a gente vai abordar aqui essas principais causas, né, de amenorreia primária e de amenorreia secundária. Antes de falar sobre essas causas, eu queria relembrar com vocês a fisiologia do ciclo menstrual. É muito importante a gente ter essa fisiologia bem estabelecida na nossa prática, a gente ter o conhecimento de como ela ocorre, porque fica mais fácil a gente entender os distúrbios que estão associados a ela. Então, didaticamente, a gente pode dividir a menstruação em três fases: fase folicular, fase ovulatória e fase lútea. E para acontecer isso de forma perfeita, a gente precisa ter uma série de fatores relacionados ocorrendo de forma bem sintonizada para que não ocorra uma alteração desse perfil menstrual. Quando a gente tem uma alteração, seja ele hipotalâmico, hipofisário ou mesmo ovariano, a gente pode ter como sintoma essa alteração do fluxo menstrual. Então, na fase folicular, a gente observa que nesse período onde há um recrutamento dos folículos, a gente começa a ter um aumento dos níveis do FSH. Nesse período, é caracterizado no endométrio, aqui tem uma fase onde aconteceu a menstruação e o endométrio começa a se hiperplasear novamente. E aqui no início a gente tem esse recrutamento folicular. O grande responsável aqui vai ser o FSH. Lá por volta do 14º dia, onde ocorre a ovulação, a gente observa que tem um pico do LH, o hormônio luteinizante. O LH vai estimular esse folículo que foi selecionado, né, o folículo dominante. Com o pico vai acontecer a ovulação.
Com a ovulação, a gente tem a presença do corpo lúteo, que é o grande responsável aqui pela produção da progesterona. Então, a gente observa que nesse início aqui a gente tem um aumento dos níveis de estradiol, e depois que ocorre a ovulação, a gente tem aumento dos níveis de progesterona. Se não houver a fecundação, não houver implantação embrionária, o que a gente observa é que o corpo lúteo, ele ocorre uma degradação, ele sai do corpo lúteo, vira corpo álbicas e, consequentemente, a gente tem uma diminuição dos níveis de progesterona e do estradiol. Com essa diminuição, ocorre o desabamento do endométrio e, consequentemente, a menstruação. Então, para acontecer todo esse processo do ciclo menstrual, a gente tem uma harmonização de fatores, né? E quando a gente muda, esses fatores são interferidos de alguma forma, acaba trazendo alteração nesse padrão menstrual. Aí vamos relembrar aqui um pouco da embriologia, que vai ser muito importante para a gente entender a menorreia, principalmente dos casos da menorreia primária. Quando a gente fala na definição do sexo, ele tem um tripé. A gente precisa, primeiro, definir o sexo cromossômico, se essa paciente vai ser XX ou XY, depois definir o sexo gonadal, se ela vai ter presença de testículo, de ovário, e depois a expressão do fenótipo, como é que vai apresentar essa genitália externa, sobretudo, depois desses processos, né? Então, selecionei aqui esse quadro até na aula de embriologia tinha colocado, para a gente, e aqui eu estou colocando de novo para a gente relembrar as estruturas genitais, né, urogenitais, embrionárias e as suas homólogas em adultos. Eu tinha selecionado aqui algumas estruturas que eu considerei mais importantes. Então, na mulher, o que é que a gente observa? A crista genital vai se diferenciar em ovário, os ductos paramesonéfricos ou ducto de Wolff, como é chamado, vai desenvolver o útero, a tuba uterina e o terço superior da vagina. O seio urogenital vai diferenciar no terço inferior da vagina, bexiga, uretra, o tubérculo genital no clitóris. E como é que ocorre a diferenciação gonadal? Nos homens, a gente vai ter a presença do gene de determinação, o gene de determinação sexual, que é o SRY, e esse gene ele vai ser responsável pela diferenciação sexual nos homens, né? A presença desse gene vai estimular uma secreção do hormônio antimileriano e também da testosterona, e com isso há uma regressão dos ductos de Miller e uma estimulação dos ductos de Wolff. Com isso, a diferenciação gonadal e também a diferenciação fenótipica, né? E se ocorre alguma alteração nesse processo, aí é onde a gente vai encontrar aquelas malformações que a gente já conhece e que podem cursar com quadros de amenorreia. Então, as células de Sertoli em desenvolvimento, elas são responsáveis por secretar o hormônio antimilleriano, que vai ocasionar a regressão dos ductos de Miller, e as células de Leydig passam a secretar a testosterona por volta da 8ª semana, onde vai causar diferenciação sexual. No sexo feminino, como tem essa ausência desse gene do SRY, a gônada se desenvolve de forma passiva e vai formar os ovários. A diferenciação ovariana ela ocorre aproximadamente 2 semanas mais tarde. Aí eu coloquei aqui uma imagem para a gente rever também, que foi a imagem que eu coloquei na aula de embriologia. E aqui a gente tem a diferenciação do sexo masculino e do sexo feminino. Desse lado aqui, a gente tem a presença do gene do SRY, então ele vai liberar o hormônio antimilleriano, vai causar uma regressão dos ductos de Miller e os ductos de Wolff vão proliferar e vão diferenciar o sexo masculino. Aqui do lado direito, né, da imagem, como não tem a presença do gene do SRY, não tem hormônio antimilleriano, os níveis de testosterona serão baixos, a gente vai ter uma proliferação do ducto paramesométrico ou ductos de Miller,
e, com isso, diferenciação do sexo feminino. A fase inicial do desenvolvimento da genitália externa é semelhante em ambos os sexos. Por volta da 7ª semana, a membrana urogenital ela vai se romper e vai expor a cavidade do seu urogenital líquido amniótico. O tubérculo genital ele vai se alongar para formar o falo em indivíduos do sexo masculino e o clitóris em indivíduos do sexo feminino. Aí aqui é a imagem que mostra essa diferenciação. No início, antes da 7ª semana, nós todos somos iguais. E aí, quando ocorre esse rompimento da membrana urogenital, no sexo masculino ele vai se desenvolver para depois formar o pênis, né, a glândula peniana e o saco escrotal. E na mulher a gente vai ter prego uretral, tubérculo genital, as dobras lábio-escrotais, períneo e o ânus. Agora vamos falar um pouco mais sobre a classificação da amenorreia. E aqui, mais à frente eu vou falar sobre cada uma delas especificamente, e eu dividi tentando deixar de forma menos complicada, mais didática possível. Então, a gente vai ver lá na frente a amenorreia primária e secundária um pouco misturada, mas eu dividi por compartimentos, que, ao meu ver, fica mais fácil da gente compreender. Então, a amenorreia pode ser classificada de diversas formas, dependendo do livro que vocês forem estudar, vocês vão ver classificação diferente. E aí eu vou apresentar para vocês algumas formas de classificação e depois a gente vai falar de cada uma delas em separado. Então, ela pode ser classificada de forma anatômica, e aí, de forma anatômica, ela pode ser herdada, no caso de agenesia mülleriana, que aí vai estar relacionado com as malformações embrionárias, ou adquiridas, como em caso de sinéquias intrauterinas, que são aquelas pacientes que são submetidas a procedimento de repetição, às vezes faz muita curetagem por conta de abortamento, aí forma sinéquias e por conta disso pode cursar com quadro de amenorreia. Pode ser ainda classificado do ponto de vista hormonal e endócrino, e aqui a gente tem o grande grupo, né, de casos da amenorreia. E aí, essa parte endócrina ela ainda pode ter uma subclassificação, uma classificação, que pode ser, a amenorreia pode ser hipergonadotrófica, onde a gente vai cursar com hipogonadismo, ou seja, o ovário ele não está funcionando de forma adequada, não está liberando os hormônios como deveria, e a gente tem um aumento da produção do FSH. Então, a gente tem um LH e o FSH aumentado, vai ser um hipogonadismo hipergonadotrófico, onde o LH e o FSH está aumentado, tentando compensar. O LH e o FSH aumenta porque não está tendo o feedback do ovário. Por isso que a gente encontra os níveis aumentados. Pode ser um hipogonadismo hipogonadotrófico, onde o LH e o FSH estão baixos, ou um hipogonadismo eugonadotrófico, onde os níveis de LH e FSH estão normais. E a outra classificação que a gente pode fazer, e essa que eu acho que fica um pouco mais didático, é dividir as amenorreias por localização. E aí a gente tem os compartimentos. A amenorreia ela pode ser classificada em amenorreia do ponto de vista de obstrução no útero, a amenorreia que acomete os ovários, né, por causa de distúrbio ovariano, as amenorreias que estão relacionadas devido a distúrbios da hipófise e, por último, a amenorreia que está relacionada com distúrbio hipotalâmico. Então, a gente divide por compartimentos. O útero seria compartimento 1, os ovários o compartimento 2, a hipófise compartimento 3 e o hipotálamo compartimento 4. E aí eu achei que fica mais, mesmo misturando a amenorreia primária e secundária, nesses compartimentos fica mais fácil o nosso entendimento. Como é que a gente vai fazer essa investigação dessa paciente? Sempre é um desafio, né? Quando o paciente, seja ela em amenorreia primária ou amenorreia secundária, a gente tem um leque de possibilidades. Então, foram criados protocolos para tentar facilitar
essa investigação. Isso daqui também vai variar um pouco, dependendo do livro que você estiver estudando como referência. Alguns passos podem ser um pouco diferentes, mas, de forma geral, é bem semelhante. Então, a gente tem que fazer sempre uma anamnese bem detalhada, né? Classificar essa paciente, se ela tem amenorreia, se a amenorreia dela é inicialmente, né? Se ela é amenorreia primária ou secundária, procurar fatores de risco que essa paciente possa vir a ter, fazer avaliação do fenótipo dela. Às vezes, a paciente, só de você olhar, vai conseguir avaliar caracteres que possam te indicar uma malformação que tem origem embrionária, a mesma alteração do cariótipo dela. E, associado a isso, a gente tem que fazer um exame físico adequado e, depois disso, avaliar a necessidade de fazer exames adicionais. Então, esse daqui é um fluxograma que tenta nos orientar em relação à investigação da amenorreia primária. Tem várias causas que podem estar associadas, né, a esses fatores. Então, vamos começar aqui pelo lado direito aqui da figura. Então, a amenorreia primária, a gente fez o exame físico na paciente, tentou identificar alguma alteração ao exame físico, vamos pedir um ultrassom pélvico para avaliar se essa paciente tem presença de útero ou não. A amenorreia primária, essa paciente não tem caracteres sexuais secundários. Então, é um paciente aí até 16, 15 anos que não desenvolveu caracteres sexuais secundários ou abaixo disso, né? Que a gente já pode classificar pacientes um pouco mais jovens sem o desenvolvimento dos caracteres. Fizemos o ultrassom. Ela tem presença do útero, aqui ela vai ter indicação para dosar o FSH. Dosou o FSH, se for um FSH alto, ela tem um hipogonadismo hipergonadotrófico. Provavelmente a causa da amenorreia dela seja gonadal. E aqui ela vai ter indicação de fazer um cariótipo, porque essa paciente pode ter uma alteração do seu cariótipo. Se for alterado, for uma paciente, por exemplo, uma disgenesia gonadal, uma síndrome de Swyer, por exemplo, ela se enquadra no cariótipo 46XY, tem indicação de fazer gonadectomia, porque essas gônadas podem preencher critérios para malignização. Então, ela tem indicação de retirar as gônadas. Se você fez o cariótipo é normal, essa paciente pode ser enquadrada em insuficiência ovariana precoce. E aí ela vai ter indicação de fazer reposição hormonal, porque essa deficiência hormonal dela pode repercutir tanto do ponto de vista do crescimento dela, né, da qualidade de vida. Então, quanto antes a gente iniciar essa reposição hormonal, a paciente se beneficia. Se, por outro lado, a gente dosou o FSH e o FSH veio baixo, provavelmente é uma causa central, porque não está tendo um estímulo do hipotálamo para a hipófise e o FSH não está estimulando os ovários. Então, tem indicação de fazer uma ressonância do crânio para avaliar se ela tem alguma alteração em sistema nervoso central. Caso a gente encontre alguma alteração nesse sentido, temos que avaliar em conjunto com o neurologista, né, para ver qual o melhor tratamento e ver se tem indicação de fazer ou medicação ou cirurgia. Ainda continuando aqui nas pacientes que têm amenorreia primária, não tem o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, mas quando a gente fez o ultrassom, a gente se surpreendeu e não encontrou o útero nessa paciente. Aí tem que fazer o cariótipo, como a gente fez aqui atrás. Esse cariótipo XY, ela pode se enquadrar na deficiência da 17-alfa-hidroxilase ou uma deficiência da enzima 5-alfa-redutase. Mais à frente eu vou falar um pouco mais dessas alterações. Agora vamos passar para a paciente no qual ela tem um quadro de amenorreia, tem desenvolvimento dos caracteres sexuais, ela está ali M2, M3 de Turner, tem pelificação P2, P3, mas não tem a menstruação ainda. Então, a gente vai avaliar, fez ultrassom, essa paciente tem útero, a gente vai continuar a investigação de amenorreia secundária, que eu vou falar logo a seguir.
Se essa paciente não tem útero, a gente tem que fazer o cariótipo. E esse cariótipo ele pode ser tanto XX quanto XY. Se a paciente tem um cariótipo XX, ela é uma agenesia mülleriana, houve algum distúrbio durante a vida embrionária, onde o ducto de Miller não desenvolveu de forma adequada, ela formou só o terço inferior da vagina e não formou os 2 terços superiores e o útero. Aqui, o tratamento, normalmente a gente faz uma neovagina, porque a paciente ela tem dificuldade para ter relação, né? Como ela não tem útero, não vai ter menstruação. Quando a gente fez, se o cariótipo for XY, ela pode ter uma insensibilidade aos androgênios, e aqui tem indicação de fazer gonadectomia também, pelo risco de malignidade. E também vou falar um pouquinho mais à frente sobre esse tipo de alteração. Agora, no caso das pacientes com amenorreia secundária. A gente vai usar esse quadro tanto para investigação, o segmento da investigação daquele grupo de pacientes que eu falei aqui atrás, que teve útero, tem caracteres sexuais secundários, desenvolveu pelos pubianos e mama, mas não tem a menstruação. A gente vai usar esse mesmo fluxograma aqui. Aqui do lado esquerdo aqui da figura, seria mais avaliação da amenorreia primária. A gente vai olhar só mais aqui para esse outro lado. Então, a gente avaliou essa paciente, lembrando aqui é uma paciente amenorreia secundária. Ela já menstruou e por algum motivo parou de ter menstruação e procura atendimento para tentar entender por que isso está acontecendo. Então, a gente avalia essa paciente, faz um exame pélvico adequado, né? Se o exame pélvico está normal, a gente sempre tem que excluir gestação. Então, o exame primordial na nossa avaliação é o beta-HCG. Tem que dosar o beta para poder excluir gestação. Se for positivo, a paciente vai fazer acompanhamento no pré-natal. Se por acaso a gente fez o beta e o beta é negativo, a gente tem que prosseguir a nossa investigação. E aí tem alguns exames que a gente pode solicitar, lançar a mão para ter esse tipo de avaliação. Um deles é a prolactina. Em caso de prolactina aumentada, esses pacientes têm indicação também de fazer avaliação em sistema nervoso central, tem que fazer ressonância, avaliar hipófise, né? Tem alguns tumores de hipófise que pode aumentar a prolactina, e aí avaliar se ela pode fazer tratamento com medicação ou se precisa fazer tratamento cirúrgico. A gente também dosa o TSH. Tem alguns livros que vão considerar o TSH tanto aumentado ou diminuído, caso de hipo ou hipertiroidismo, né? E aqui fazer reposição hormonal, você já consegue regularizar esse distúrbio menstrual. Ou, como eu falei, esse fluxograma de investigação, às vezes eles vão ser um pouquinho diferentes de um para outro. Tem alguns livros que vão indicar que, nesse caso aqui, se a gente fez a dosagem da prolactina, do TSH, e veio normal, essa paciente tem indicação de fazer o teste da progesterona, que a gente faz durante 5 a 10 dias, 10 miligramas de medroxiprogesterona, a paciente toma, e observa se ela vai ter sangramento nesse período. Se por acaso ela sangrar, provavelmente se trata de uma anovulação crônica